E se compartilhar a sua fé não parecesse algo estranho, forçado ou constrangedor, mas sim algo natural, honesto e cheio de vida? E se falar sobre Jesus pudesse parecer mais uma conversa de amigo do que um confronto? Para muitos cristãos, a simples ideia de compartilhar a fé já dá um frio na barriga. Você ama a Jesus. Você é grato por tudo o que ele tem feito na sua vida. Mas quando chega a hora de realmente falar dele com outras pessoas, sejam amigos, colegas de trabalho ou familiares, você simplesmente trava. Você não quer parecer aquele tipo de pessoa que fica dando sermão o tempo todo. Você não quer ofender ninguém. E lá no fundo bate aquele medo de ser rejeitado ou mal interpretado. Se você se identifica com isso, fique aqui comigo, porque compartilhar a sua fé nunca foi para ser como um discurso de vendas ou um debate. Jesus não nos chamou para vencer discussões. Ele nos chamou para sermos testemunhas. Neste vídeo, nós vamos explorar maneiras simples, bíblicas e sem nenhum constrangimento para falar de Jesus no dia a dia. Maneiras que soam autênticas, baseadas em relacionamentos e firmadas na palavra de Deus, sem pressão ou encenações. Até o final, você vai perceber que não precisa ter todas as respostas. Você não precisa de um microfone. Você não precisa das palavras mais bonitas. Você só precisa de obediência, de amor e de confiança em Deus. Vamos começar. Número 1. Redefinindo o que realmente significa compartilhar a sua fé. Um dos maiores motivos pelos quais compartilhar a fé parece tão difícil é porque nós entendemos errado o que isso realmente é. Muita gente acha que compartilhar a fé significa pregar um mini-sermão, convencer alguém de que ele está errado, ganhar um debate teológico ou forçar a pessoa a tomar uma decisão na mesma hora. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Preste atenção no que ele não disse. Ele não disse: Vocês serão meus debatedores. Ele não disse: Vocês serão os meus convencedores. Ele disse: testemunhas. Uma testemunha simplesmente conta o que viu, o que ouviu e o que vivenciou. Pense em um tribunal. A testemunha não fica argumentando sobre o caso. Ela não pressiona o júri. Ela apenas fala a verdade sobre aquilo que sabe. É exatamente isso que é compartilhar a fé. É contar a verdade sobre o que Jesus fez na sua vida. O apóstolo Pedro explica isso muito bem em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão e respeito. Note duas coisas muito importantes aí. Você está respondendo à curiosidade de alguém e não forçando um discurso. E o seu tom de voz faz toda a diferença. Deve ser com mansidão e respeito. Compartilhar a sua fé não é sobre falar mais alto, mas sim sobre viver com transparência. Quando a sua vida reflete esperança, paz, perdão e graça, as perguntas surgem naturalmente. E quando elas surgirem, você é simplesmente convidado a responder com sinceridade. Número 2. Deixe a sua vida iniciar a conversa. Uma das formas mais poderosas e menos constrangedoras de falar do amor de Jesus é deixar que a sua atitude fale primeiro. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Repare na ordem. Primeiro eles veem a sua vida, e então eles glorificam a Deus. A sua vida se torna a introdução de tudo, bem antes das suas palavras entrarem na conversa. E isso não significa ser uma pessoa perfeita. Significa ser visivelmente diferente na forma como você reage aos problemas da vida. Quando você perdoa em vez de guardar mágoas. Quando você mantém a calma em vez de explodir.
quando escolhe a honestidade no lugar do jeitinho, quando mostra compaixão em um mundo tão duro, as pessoas percebem, e mais cedo ou mais tarde, alguém vai te perguntar: como você consegue ser tão paciente? Como você aguentou passar por tudo isso? Por que você tem tanta paz mesmo agora? Esse é o seu momento, não para dar um sermão, mas para dar o seu testemunho. Você pode responder de um jeito muito simples, dizendo: olha, para ser sincero, a minha fé me ajuda muito. Eu costumo orar sobre essas coisas e confio em Deus, mesmo quando não consigo entender tudo. Colossenses, capítulo 4, versículo 6 diz: a conversa de vocês deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. O sal não passa por cima do sabor da comida, ele realça o sabor. Da mesma forma, a sua fé não precisa dominar todas as conversas. Ela simplesmente adiciona sabor, profundidade e verdade na hora certa. Se isso já está te ajudando a repensar a forma como você compartilha a sua fé, tire um segundo para curtir este vídeo, comente, Senhor, me dê coragem, e mande isso para alguém que também tem dificuldade de falar sobre Jesus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais encorajamentos simples e baseados na Bíblia. Número 3. Conte a sua história, não um roteiro decorado. Uma das verdades mais libertadoras sobre compartilhar a fé é esta: você não precisa de um texto decorado, você já tem a sua própria história. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, Jesus cura um homem que foi atormentado por muitos anos. Depois disso, o homem implora para seguir a Jesus, mas Jesus diz a ele algo surpreendente em Marcos, capítulo 5, versículo 19. Vá para casa, para a sua família, e anuncie a eles o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. É só isso, sem prova de teologia, sem nenhum seminário de treinamento. Apenas conte a eles o que Deus fez por você. A sua história não precisa ser um drama de novela, não precisa ter uma superprodução de antes e depois, só precisa ser verdadeira. Talvez o seu testemunho seja que Deus te deu paz no meio de uma crise de ansiedade, ou que Deus te ajudou a perdoar alguém que te machucou muito, que Deus te deu esperança quando a vida parecia um grande vazio, ou que Ele mudou a forma como você enxerga a si mesmo. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. O seu testemunho tem valor porque é real. Ninguém pode debater contra isso. Uma pessoa pode até querer discutir teologia, mas ela não pode negar a experiência que você viveu. Um jeito bem simples de contar a sua história é dividi-la em 3 partes. Como era a sua vida antes de confiar em Deus? Como você teve um encontro com Jesus e o que mudou de lá para cá? Você não precisa usar palavras difíceis ou termos religiosos. Fale do mesmo jeito que você conversa no dia a dia. A sua autenticidade vai conectar as pessoas muito mais do que a perfeição jamais conseguiria. Número 4. Faça perguntas e ouça mais do que você fala. Outro motivo pelo qual as conversas sobre fé ficam estranhas é porque a gente se sente na obrigação de falar o tempo todo. Mas Jesus quase sempre fazia o contrário. Ele fazia perguntas. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, quando um mestre da lei tenta colocar Jesus à prova, Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei e como você a lê? Jesus abre a porta para o diálogo no lugar de um confronto. Saber escutar é um ato de amor. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos lembra: todos devem ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Quando alguém abre o coração para falar de suas crenças, de suas dúvidas ou das suas dores, o seu papel não é consertar a pessoa. O seu papel é tentar entender. Você pode fazer perguntas amigáveis e abertas, do tipo: o que te fez pensar assim sobre a fé?
Você já teve alguma experiência espiritual na vida? O que você acha sobre Deus? E conforme você vai ouvindo, você vai construindo uma relação de confiança, e é a confiança que abre as portas para a verdade. Quando chegar a sua vez de falar, você não estará respondendo a uma teoria. Você estará respondendo a um ser humano. Jesus nos ensinou isso de forma maravilhosa. Ele encontrava as pessoas exatamente onde elas estavam e não onde ele gostaria que elas estivessem. E lembre-se, quem convence os corações é o Espírito Santo. Esse trabalho não é seu. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, deixa isso bem claro. A sua missão é ser fiel. Deus é quem cuida dos resultados. Número 5. Entregue o resultado nas mãos de Deus. Não confie na sua própria força. Bem na raiz do nosso medo de falar de Jesus está a seguinte pergunta: e se não der certo? E se eles me rejeitarem? E se zombarem de mim? E se eu falar alguma besteira? Mas a palavra de Deus nunca nos chamou para termos sucesso nessas horas. Fomos chamados apenas para sermos fiéis. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Você não é responsável por fazer crescer. A sua responsabilidade é só plantar a semente. Algumas conversas vão plantar as sementes, outras vão regar essas sementes, algumas vão até fazer a colheita, mas é Deus quem supervisiona todo o processo. Até mesmo Jesus foi rejeitado. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Se a rejeição não significou um fracasso na vida de Jesus, também não vai significar um fracasso na sua vida. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Nos encoraja, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A fidelidade a Deus quase sempre parece algo pequeno no calor do momento. Pode ser uma palavra carinhosa, uma história compartilhada ou uma oração em silêncio. Mas Deus costuma usar pequenos atos de maneiras que ecoam para a eternidade. Você não foi chamado para transformar corações. Você foi chamado para amar as pessoas e falar a verdade quando Deus te der a oportunidade. Levar a palavra de Deus não precisa ser algo constrangedor ou forçado. Tudo começa quando você entende que é uma testemunha e não um vendedor. E isso vai crescer à medida que a sua vida refletir a imagem de Cristo antes mesmo das suas palavras saírem da boca. Vai se tornar ainda mais profundo quando você contar a sua história real em vez de usar uma frase decorada, e se tornará natural quando você começar a ouvir mais do que fala. Até que finalmente se torna algo libertador, porque você passa a confiar o resultado nas mãos de Deus. Jesus nunca te pediu para ser perfeito, mas sim para ser fiel. E quando você dá um passo de fé motivado pelo amor, mesmo com as mãos trêmulas, Deus vai ao seu encontro. Se essa mensagem tocou o seu coração e te encorajou, curta este vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Comente aqui embaixo: Senhor, me ajude a falar com amor. E compartilhe isso com alguém que tem vontade de falar de Jesus, mas ainda sente medo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens simples e baseadas na Bíblia, que vão te ajudar a crescer na sua caminhada com Deus.